Olá, seja bem-vindo! E hoje você vai saber um pouco mais sobre cultura intraempreendedora. E para nos ajudar mais uma vez com este conteúdo, professor Alex Santos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Suelen. Bom, professor, a cultura corporativa, ela utiliza de uma grande quantidade de informação e indicadores que vão ajudar, então, na decisão racional e algumas vezes também esses indicadores servem para estar justificando a decisão com resultados que não sejam alcançados. Contudo, há algumas diretrizes que diferenciam a cultura intraempreendedora. Quais características seriam essas? Exatamente, Sueli. Veja só, a cultura organizacional corporativa por si só, ela toma como base esses dados e faz com que as decisões sejam tomadas por ali. Só que ela tem uma característica diferente da intraempreendedora. Ela, no caso, ela é mais rígida, ela é mais pragmática, ela realmente se apega muito aos dados, ela não arrisca muito. Enquanto a cultura intraempreendedora, ela é extremamente ao contrário. A ideia, lógico, não é arriscar como o empreendedor comum, não é arriscar às cegas, não é. Mas ele arrisca mais, ele ousa mais. O intraempreendedor, com base nos dados, ele visualiza uma oportunidade, segue os instintos, enquanto o corporativo não, ele é mais fechado, mais burocrático. Professor, para se constituir um intraempreendedor de sucesso, existem algumas características, então, que são muito importantes para o desenvolvimento dentro dessa organização de sucesso. Quais são essas características? Muito bem. Essas características, então, elas são muito semelhantes a ideia de você criar um novo ambiente dentro da organização. Por quê? Porque o empreendedor, para ele se sentir bem dentro da organização, ele começa a ter que sentir que ele tem liberdade para executar todas as suas ideias, todos os seus pensamentos. Então a empresa tem que desenvolver formas para que ele consiga fazer e se sentir à vontade para fazer nesse sentido. Então ele tem que estar mais próximo dos clientes, ele tem que realmente conhecer quais são, para que a empresa serve, para que ela vai, para onde ela vai, todos os sentidos que ela de crescimento. Professor, e o que é necessário para implantar, então, esse procedimento do intraempreendedorismo dentro da organização? Perfeito. A primeiro passo, ou à primeira vista, parece ser uma coisa simples e fácil de se fazer. Só simplesmente falar, ó, pessoal, sejam empreendedores. Não é bem assim. Na realidade, a empresa que faz e passa pelo processo de intraempreendedorismo, ela na realidade tem que mudar toda a sua estrutura. Por quê? Porque os funcionários vão ter uma certa liberdade para poder agir, para poder criar, para poder fazer com que a organização tenha realmente essa cultura. Então, a comunicação entre eles, o trabalho em equipe são alguns dos fatores que ajudam nisso. Bom, professor, apesar de existir alguns obstáculos, que podem ocorrer, algumas frustrações, o intraempreendedor, ele deve persistir ao ponto de criar um novo negócio? Então, veja bem, a grande realidade e a grande dica que fica para os empreendedores, seja ele ou seja o empreendedor ao qual está criando uma nova organização, faça aquilo que te faça sentir bem. Porque o empreendedor, quando ele desperta esse desejo de ser empreendedor, ele só vai se sentir bem a partir do momento que ele estiver fazendo algo que o cresça. Se porventura a empresa não conseguir manter ele no ponto dele se sentir bem, infelizmente daí a ideia é sim criar uma nova empresa e é o que tem acontecido muito. As organizações não dão suporte para as pessoas que são empreendedoras, elas saem e montam o seu próprio negócio, o que é ruim para as empresas, que por vezes esse negócio é um concorrente para a própria empresa que ele trabalhava. Professor Alex, muito obrigada pela sua presença. Imagina. E você, não deixe de acessar o AVA. Nós ainda temos alguns encontros para conversarmos mais sobre a disciplina de empreendedorismo. Então vá lá, acesse e estude. É educação à distância Univel, sempre perto de você.